Bom dia, este é mais um vídeo da série O Patriota, Voz da Resistência. Eu estou fazendo esse vídeo para comentar um vídeo de um blogueiro chamado Pirula. O nome desse vídeo é A Questão Palestina. O que me motivou a fazer esse vídeo foi algumas acusações que o blogueiro faz ao povo de Israel. Um judeu nazista é um termo que deveria ser tão incongruente quanto subir para baixo, mas aparentemente não é, aparentemente isso existe. Ele acusa eles de nazismo, olha só, ele acusa os judeus, os que sofreram 6 milhões de mortes nas mãos dos nacionalsocialistas na Alemanha, de nazistas, e ele comete uma série de falácias e mentiras para colocar a culpa dos problemas do Oriente Médio na criação de Israel. Então, essa foi a minha motivação de fazer esse vídeo. Eu quero agradecer aqui principalmente ao Heleno de Carvalho e ao Matheus da Alpisol. São dois amigos meus. O Heleno me motivou mais a fazer esse vídeo e o Matheus me deu aí algumas dicas da produção do vídeo. Ele pediu para eu ser moderado, mas eu não garanto que eu vou conseguir ser moderado durante todo o vídeo. E a minha proposta aqui é apresentar 20 erros cometidos pelo Pirula, 20 falácias cometidas por ele, que provam que ou ele é extremamente ignorante em história, ou ele agiu deliberadamente de má fé para colocar a culpa dos problemas que o Oriente Médio passa nos judeus. Então eu vou começar o vídeo apresentando 5 erros factuais, são 5 erros mais simples que não dependem tanto da posição política do Pirula. O primeiro erro é quando ele fala que a revolta judaica aconteceu no ano 70 depois de Cristo e que os romanos queriam dar um reino para os judeus. Ele fala isso no vídeo dele, os senhores podem ver. Naquela região. No ano 70 da nossa era, os judeus resolveram fazer uma insurreição gigantesca para brigar contra a dominação romana. Perderam de lavada, os romanos ficaram de saco cheio daquela brigaiada toda e mandaram os judeus embora. Falaram assim, ó, a gente deixar vocês ter o reino de vocês aqui, vocês vieram arrumar briga, então agora, ó, tá todo mundo para fora daqui. Os erros cometidos por ele nesse ponto é que a revolta judaica não aconteceu no ano 70, aconteceu entre os anos 66 e 73 depois de Cristo. O ano 70 foi quando os judeus sofreram as maiores baixas. Os motivos que o Pirula não dá para essa revolta eram que os judeus estavam protestando contra as limitações que os romanos estavam impondo à prática da religião judaica e aos impostos cobrados pelos romanos. Então esses foram os dois motivos da revolta. Da forma que o Pirula se expressou, parece que eles não tinham nenhum motivo para fazer a revolta, e o maior erro dele nesse ponto é dizer que os romanos queriam dar um reino para os judeus, só que como os judeus não se comportaram, eles não ganharam o reino dele. Isso daí é ignorância histórica. Então começa aqui um grande erro cometido pelo Pirula no vídeo. O historiador Flávio Joséfo escreveu um livro sobre essas revoltas e ele aponta que 1.100.000 judeus morreram nessa revolta, ou seja, 1/6 do Holocausto. 1/6 do que os socialistas alemães praticaram na Alemanha foi o número de baixas que os judeus sofreram nessa revolta entre 66 e 73 depois de Cristo. Então o primeiro erro para desmascarar o Pirula. O segundo é o seguinte, ele diz que o Hamas começa como uma organização pacífica. O Hamas, quando ele começou, ele era um grupo bem pacífico e tinha a principal função humanitária, acredite se quiser. Isso daí está completamente errado. Eu sei o que levou ele a dizer isso. Ele confunde o histórico de algumas pessoas antes da criação do Hamas com o próprio Hamas, mas o Hamas, depois que é criado, nunca foi uma organização pacífica. Ele foi criado em 1987, logo em 1988, na Carta de Intenções do Hamas,
eles, com todas as letras, dizem que Israel irá existir e continuará existindo até que o Islã destrua o Estado de Israel, como destruiu outros estados, outras nações diante dele. Ou seja, já a carta de intenções do Hamas não é pacífica, é destruidora, é opressiva, é antissemita, é para acabar com o Estado de Israel na região. Então, o segundo erro cometido pelo Pirula. O terceiro erro se deve a uma ignorância dele em relação, por exemplo, à guerra de 1812 nos Estados Unidos. Depois da independência dos Estados Unidos, a Inglaterra teve uma outra guerra com os Estados Unidos, que os Estados Unidos conseguiu vencer novamente, mas nessa guerra os ingleses conseguiram chegar até Washington e incendiaram Washington. Então foi o primeiro ataque em solo americano depois da independência dos Estados Unidos. Não sei se vocês perceberam, mas desde a independência dos Estados Unidos, o 11 de setembro foi o primeiro ataque que os Estados Unidos sofreram em solo americano. Aconteceram outros ataques, por exemplo, em 1816, Pancho Villa, um retardado mexicano, invadiu ali o Novo México, atacou uma cidade, fazendo 18 a 20 mortes. É claro que os mexicanos foram derrotados nesse ataque, então eles perderam 80 militantes, 80 revolucionários vagabundos, mas foi um outro ataque em solo americano. E o próprio Pearl Harbor foi um ataque japonês contra uma base americana no Havaí, que era solo americano. Então, quando o Pirula diz que o 11 de setembro foi, ele fala assim, foi o primeiro ataque em solo americano, é só retardamento mental. Melhor, não é nem retardamento mental, é ignorância pura e simplesmente. O quarto erro que ele comete é um erro factual e lógico, que ele diz que Israel tem total controle sobre a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, que é de população muçulmana, continua sob controle total de Israel. Israel é que decide quem entra, quem sai, o que entra e o que sai. Só que vamos reconhecer aqui que se Israel tivesse total controle sobre a faixa de Gaza, eles não receberiam tantos mísseis em seu solo a partir da faixa de Gaza. A faixa de Gaza tem certa autonomia, não estava sob total controle do Estado de Israel até agora. Na operação que está acontecendo contra o Hamas, também não está sob total controle do Estado de Israel. Então é o quarto erro que ele comete. E o último erro é quando ele fala que os americanos ajudaram os teocratas iranianos a chegar ao poder. E seria um holocausto vindo de um país que vive uma teocracia que foi fomentada pelos Estados Unidos na década de 70 para impedir que virasse comunista. É outra mentira ou falta de conhecimento do Pirula, porque isso mostra também que ele é um péssimo esquerdista. Se ele fosse um bom esquerdista, ele teria visto a porcaria do filme Argo, que mostra claramente que a aliança dos Estados Unidos na época era com o Shah Reza Pahlavi, que era o governante do Irã antes do Ayatollah Khomeini assumir o poder na Revolução de 1979, que inclusive foi ajudada por socialistas e comunistas. Posteriormente, o Ayatollah traiu ali alguns comunistas, mas o regime socialista teocrático se manteve. Tanto é que milhões de empresários fugiram do Irã posteriormente, e a política do Ayatollah, da teocracia iraniana, era de estatizar a economia, distribuir riqueza, enfim. Então são os 5 primeiros erros cometidos pelo Pirula. Continuando o vídeo, os 3 próximos erros que eu vou comentar entram um pouco na área política, porque eles denunciam de uma forma muito clara o posicionamento do Pirula. Ele diz que o Haganah foi criado com a intenção de pressionar o governo britânico a criar o Estado de Israel. É o primeiro erro que ele comete. O segundo erro, que é mais grave, é acusar o Haganah de terrorismo. O segundo erro que ele comete. E o terceiro erro é dizer que o Haganah criou o terrorismo. É o terceiro erro absurdo que ele comete. Então, para entender a criação do Haganah,
a gente tem que lembrar das revoltas de 1920 e 1921 na Palestina. Eram revoltas com um teor antissemita, como todas as outras que aconteceriam posteriormente. Os árabes fizeram ali, em 1920 e 1921, revoltas contra também a migração judaica na região e agrediam judeus e destruíam os negócios dos judeus. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê o Partido Nazista promover nos seus primeiros anos, antes da Segunda Guerra, nos seus primeiros anos, em 33, 34 e 35, os árabes já estavam fazendo na Palestina em 1920 e 1921. Já havia organizações para combater os judeus. Depois dessas duas revoltas, os judeus da região, os donos de fazendas e de kibbutzim na região, notando que os britânicos não tinham condições de garantir a segurança deles, eles criam o Haganá. E o Haganá era justamente para promover a proteção desses kibbutzim e das fazendas. Eles se armavam principalmente para defender os kibbutzim, para informar as pessoas de ataques que poderiam receber, e também, caso esse ataque estivesse acontecendo, eles se reuniam rapidamente para defender tal fazenda ou tal kibbutzim. Foi aí que um grupo de judeus sionistas que moravam já lá na Palestina resolveram fundar uma organização paramilitar em defesa do sionismo, que tinha como objetivo pressionar a Inglaterra para sair do comando da Palestina e instaurar logo um Estado judeu ali. Isso mesmo que vocês ouviram, um grupo paramilitar judeu. Falando de história contemporânea, né, eles criaram, digamos assim, uma forma de ataque a alvos civis, utilizando elementos caseiros, com o intuito de chamar a atenção das autoridades locais, né, e internacionais para a causa deles. Hoje, no século XXI, este tipo de manifestação é chamada carinhosamente de atentado terrorista. Então, esse é o verdadeiro motivo da criação do Haganá e não a palhaçada que o Pirula diz, ou seja, que eles foram criados para pressionar a Grã-Bretanha, principalmente porque já havia outros órgãos políticos sionistas para pressionar a Grã-Bretanha a dar liberdade ali para a região. Então, o primeiro erro que ele comete. O segundo erro que ele comete é acusar o Haganá de ser uma organização terrorista. Isso daí está muito longe da verdade. Para entender tanto esse fato de que o Haganá não era uma organização terrorista, quanto o fato de que os judeus não criaram o terrorismo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Os judeus criaram os atentados terroristas. Os árabes só incluíram o suicídio do terrorista junto. O atentado terrorista suicida é invenção dos árabes, mas todo o resto é invenção dos judeus sionistas que viviam nessa época lá na Palestina. É necessário entender o seguinte: em 1921, 1920, os judeus eram atacados, eles formaram esquadrões de defesa. Em 1929, teve uma outra revolta antissemita na região, com vários massacres, ou seja, os árabes já promoviam atentados terroristas e massacres contra a população judaica local, já em 1920, 1929. 1929, aconteceram 2 massacres e um ataque a um hospital e uma sinagoga judaicas. Os 2 massacres são o massacre de Hebron, que fez 67 baixas, e o outro massacre de 1929 foi o de Safed, que deixou 20 judeus mortos. Então, os árabes já cometiam atentados terroristas e massacres antes do Irgun ser formado. Os senhores vão ver como ele é formado daqui a pouco. O Irgun é formado depois desses massacres, com uma dissidência do Haganá que não aceitava a mesma postura dos árabes. Mas dentro ali do Haganá, da população judaica, eles vendo a necessidade de também partir para a ofensiva e não aceitando a política de Havlagá do Haganá, que era uma política de restrição às suas atividades, que se limitavam à defesa e não ao ataque. O Irgun é formado. O Irgun é formado ali, eu acho que em 1931, ou seja, bem depois dos ataques de Safed, dos ataques de Hebron,
dos ataques de 1920, 1921 e mais ainda a história do terrorismo, do atentado terrorista na Idade Contemporânea, com certeza teve outros ataques desse tipo na Idade Média, na Antiguidade. Eu posso citar aqui o massacre de Haymarket em Chicago em 1886, em que sindicalistas e anarquistas se confrontaram com a polícia de Chicago e jogaram uma bomba na polícia, matando 4 policiais. Eu acho que o segundo aconteceu em o atentado de Los Angeles em 1910. Esse atentado aconteceu no prédio do Los Angeles Times e acabou com a morte de 21 civis e outros 100 ficaram feridos. Ele foi promovido por sindicalistas. Os socialistas sempre da época da cidade nunca condenaram os irmãos que promoveram esse atentado, muito diferente, por exemplo, do Haganah, que ajudou os britânicos a aprender alguns elementos do Irgun. Então isso daí é de fácil conhecimento. E os atentados promovidos pelo Irgun começaram só em 1937, depois de uma outra revolta árabe contra a presença dos judeus na região em 1936 e durou até 1939. Então, para a gente ver, só em 1937 o Irgun começa a promover atentados terroristas. Esses atentados eram amplamente combatidos e criticados pela população judaica, pelo Haganah. O Haganah, inclusive, chegou a ajudar os britânicos a aprender elementos do Irgun, porque eles interpretavam aquilo como uma forma de sabotar a campanha pela liberdade de Israel. Então, só com essa argumentação, a gente já vê que o Pirula estava completamente errado em condenar o Haganah por ser criado para pressionar os britânicos, por ser uma organização terrorista e por ter criado o terrorismo. São 3 mentiras, são 3 erros graves que ele comete e que tem a ver com a intenção que eu acho que ele tem de demonizar o Estado de Israel, demonizar os partidos melhores do Estado de Israel. Então, esses 3 outros erros eu apresento aqui como provas de que ou o Pirula agiu de má fé, mentindo deliberadamente sobre a história de Israel, ou então ele realmente não sabe porra nenhuma de história. Os próximos 4 erros que eu vou comentar são mais fáceis de rebater. Por quê? Esses 4 erros são os seguintes, que os senhores vão ver aqui. Agora vamos fazer uma pequena digressão, vamos ser honestos aqui. Os muçulmanos naquela época, eles não eram o protótipo de fanático religioso que a gente tem hoje deles, que a gente está acostumado a ver nos telejornais. A maior parte dos intelectuais muçulmanos da época, chamados de salafitas, eles adoravam a modernidade ocidental, a tecnologia, a ciência, etc. E por tabela, a mentalidade ocidental também, que era bem mais laica. E a sociedade muçulmana estava seguindo este caminho naquela época. Além de achar que tudo que vinha do ocidente era de mau gosto, era imoral, etc, imundo, e que o Islã deveria voltar a ser o que era antes, eles ainda pregavam uma jihad mesmo, uma guerra armada contra os valores ocidentais. Mas é óbvio que ninguém no Islã ligava muito para isso. Graças a essa bagunça toda, os jihadistas, que são os conservadores fanáticos religiosos terroristas lá do Islã, talvez fosse uma minoria muito menor do que são hoje, tivessem quase nenhum poder político, se o Estado de Israel não tivesse sido criado, ou pelo menos não tivesse sido criado da forma como foi. Os judeus, em geral, conviviam numa boa lá nos países do Oriente Médio. Tinha uma cacetada de judeu vivendo no Irã, vivendo no Egito, e eles viviam numa boa lá. São os 4 erros que não levam em consideração, e por isso que eu disse que ia ser fácil de rebater, o fato de que ele desconhece, aparentemente, tanto as revoltas antissemitas de 1920, as revoltas antissemitas de 1921, que prejudicaram os negócios dos judeus, que atacavam fazendas e kibbutzim judeus. Ele desconhece o massacre de 1929, os 2 massacres de 1929, que levaram à morte cerca de 130 judeus. Ele também esquece das revoltas de 1936 a 39, que também era contra a presença dos judeus na região. E quando ele fala que talvez os jihadistas não tivessem tanto poder,
ele esquece que geralmente esses ataques eram promovidos por muftis, que são mais ou menos juízes da religião islâmica. Eles têm um poder político muito grande, e desde 1920, até antes disso, eles já estavam motivando muitos árabes, muitos muçulmanos, muitos palestinos árabes a atacar os judeus. Ou seja, são 4 argumentos que ele apresenta que são argumentos lixo. Ele também não leva em consideração massacres que estavam acontecendo antes disso no Marrocos e em mandatos da França. Ou seja, a questão da Palestina com a presença britânica é uma. A questão da Síria, do Líbano, onde os judeus também estavam sendo atacados. Teve um massacre ali contemporâneo em que levou à morte de 47 judeus e franceses, em uma situação que não tinha nada a ver com a criação do Estado de Israel. Ou seja, esse papo furado de que foi a criação do Estado de Israel que torna os muçulmanos mais radicais é papo furado, é bullshit, é coisa que socialista burro repete, ok? E a pior delas é dizer que os judeus viviam numa boa antes do Estado de Israel. Então, quando você está sendo massacrado, acontecem várias revoltas contra a sua presença na região, e dizer que os judeus viviam numa boa é burrice, é vagabundagem. Por exemplo, no Império Turco Otomano, em 1915, teve ali um massacre de cristãos armênios. A vida no Oriente Médio não era e não é boa ainda, hoje, para ninguém. Então esse papo furado de dizer que os judeus viviam numa boa na região é só burrice, ok? Então, mais 4 erros desmascarados. Pois bem, continuando o vídeo, eu vou apresentar outros 5 erros cometidos pelo Firula, que são causados pelo desconhecimento dele, pela ignorância dele em relação à partilha da Palestina. Então, vou explicar rapidamente o que é essa partilha da Palestina, para que babacas como ele não cometam o erro grosseiro que ele cometeu, dizendo que Israel unilateralmente colocou uma bandeira na região e disse que era dono do lugar. O mandato britânico acabava em maio de 1948. E a agência judaica, assim que acabou o mandato britânico, a agência judaica proclamou aquela área ali Estado de Israel. Pronto, proclamei um Estado. Eu vou lá, ponho uma bandeira e falo, ó, agora aqui é meu. Então a partilha da Palestina foi uma tentativa de resolver esses conflitos que os árabes promoviam contra os judeus. Eles sabiam que os judeus eram perseguidos no mundo inteiro. A partilha da Palestina, a resolução da ONU que resolveu essa situação, aconteceu 2 anos depois de acabar do fim da Segunda Guerra Mundial, que tinha causado a morte de 6 milhões de judeus. E eles sabiam que era necessário que os judeus tivessem um lugar para se proteger. Então, em 29 de novembro de 1947, 72% dos países que faziam parte da ONU aprovaram a resolução 181 da partilha da Palestina. E o que dizia essa resolução? Ela dizia o seguinte, que o mandato da Palestina, da Grã-Bretanha na Palestina, deveria terminar até 1º de outubro de 1948. Dizia mais coisa, dizia que 2 meses depois da retirada dos britânicos, os estados de Israel e o estado da Palestina deveriam ser criados, e que isso não poderia acontecer depois de 1º de outubro de 1948, ou seja, a situação ideal era que esse prazo que a Grã-Bretanha tinha para sair da região, que acontecesse em 1º de agosto de 1948, e os 2 estados tivessem 2 meses para se organizar e declarar os seus respectivos estados. O que acontece? Os judeus, eles se organizaram direitinho e disseram, ó, eu reconheço essa resolução da ONU. Já a Liga Árabe, que mais ou menos tutelavam as ambições políticas dos palestinos árabes, nunca reconheceram essa resolução da ONU. Ela nunca teve a intenção de reconhecer nem o Estado judeu, nem o Estado palestino. Isso daí é importante. Porque pensem comigo, em 13 de maio de 1948, a Grã-Bretanha saiu da região. No dia seguinte, o Estado de Israel declarou o Estado de Israel. No dia seguinte,
eles foram atacados pela Liga Árabe. Mas a Liga Árabe nunca declarou um Estado palestino. Ela nunca falou, ó, esse é um Estado palestino e a partir daqui eu vou atacar o Estado de Israel. Não, eles nunca declararam o Estado palestino. Isso explica, tem alguns historiadores que dão essa explicação para o fato de que muitos árabes palestinos lutaram pelos judeus. Muitos árabes palestinos sabiam disso, sabiam que não havia uma intenção séria da Liga Árabe de declarar um Estado palestino. Mais do que isso, o rei da Jordânia, na época, ele tinha intenção, isso daí é conhecido, de anexar toda a região. Ele queria anexar a Síria, o Líbano e a Palestina ao reino da Jordânia. Por isso que ele não tinha a intenção de declarar, ou então de aceitar nem o Estado de Israel, nem o Estado da Palestina. Então pensem nisso, por que no dia seguinte da retirada dos britânicos, os palestinos não declararam o Estado da Palestina. Isso eles vão ver com muita facilidade que o motivo é que a Liga Árabe não queria que isso acontecesse, não deixou os palestinos se organizarem para isso. Então isso já mata o primeiro absurdo sobre a questão que o Pirula fala, que é que Israel unilateralmente fincou sua bandeira na região e declarou o Estado de Israel. A segunda mentira que ele conta é que os judeus ficaram com as terras mais férteis. E esse pedaço que ia ficar para o lado judeu também detinha a maior parte das terras férteis da região da Palestina. Aí é mentira, é papo furado. Qualquer visão do mapa da região vai mostrar para os senhores que metade do Estado de Israel era deserto, era o deserto de Negev. E uma parte desse deserto tem um clima que é conhecido como extremamente desértico. Então dizer que Israel ficou com as terras mais férteis contrariam os fatos. É só eu peço para os senhores pesquisarem o mapa da região. Eu vou colocar aqui um mapa para os senhores verem que as terras mais férteis estavam com os palestinos. E mesmo assim não eram terras muito mais férteis, porque a região tem um clima mais desértico mesmo. Então isso daí é papo furado. E a outra coisa que mostra que ele tem pouco conhecimento sobre o assunto é que 100 mil judeus estavam isolados no meio do Estado palestino, ali na Cisjordânia, em Jerusalém. Havia 100 mil judeus em Jerusalém, cercados por todos os lados de árabes. Então isso daí também foi um perigo para os judeus. Isso daí mostra que eles estavam em desvantagem nessa partilha da Palestina. Outro papo furado que ele falou é que a Liga Árabe, ele fala isso com essas palavras, tentou uma solução pacífica e diplomática para a questão em 1948. A Liga Árabe, formada pelos países muçulmanos, obviamente discordou da proposta que foi feita, mas no começo ela realmente tentou uma solução pacífica e diplomática para a questão. Isso é papo furado, olha só. No dia seguinte, a aprovação da resolução 181 da ONU, começaram ataques contra fazendas e comboios judeus, ok? Já no dia seguinte, 7 judeus foram mortos pelos árabes. Então não havia essa tentativa de resolver a questão diplomaticamente. Mais do que isso, se eles tivessem tentado uma solução diplomática para a questão, eles não teriam atacado o Estado de Israel no dia seguinte à criação do Estado. Em 15 de maio de 1948, a Liga Árabe ataca o Estado de Israel de uma forma traiçoeira. Então dizer que eles estavam a fim de uma solução pacífica e diplomática é assim: eu estou disposto a uma solução pacífica e diplomática com Israel, desde que vocês não declarem o seu Estado de Israel. Então é papo furado, é vagabundagem falar esse tipo de coisa. Então, é o terceiro erro cometido pelo Pirula. O terceiro tem a ver com o plano da lei. E para entender o plano da lei, a gente pode falar, por exemplo, depois da Resolução 181, começaram a pipocar ataques de vilas contra comboios judeus, que eles sabiam que, quando eles estavam na parte árabe, que eles seriam atacados. Por exemplo, teve um massacre perto de uma vila chamada Al-Kabri, se eu não me engano é no norte da Palestina, onde centenas de moradores dessa vila atacaram um comboio de judeus fugindo da guerra. E nesse comboio morreram 47 judeus. Outros ataques como esse aconteceram. O Pirula diz que o plano da lei foi um plano dos judeus de simplesmente expulsar
os árabes da região? Em 1948, os judeus sionistas começaram um plano que eles chamaram de Plano Dalet. Começaram a invadir sistematicamente aldeias muçulmanas, expulsar todo mundo que estava lá. Mandar embora, simplesmente assim, tipo, fora, tchau. Eles saquearam e expulsaram um monte de aldeias muçulmanas dentro do território que a ONU tinha dito lá que era território judeu. Isso daí é mentira, é papo furado. O Plano Dalet não é que nem os governos socialistas e comunistas que ele defende. O Plano Dalet, os senhores podem ler o que foi o plano. E o Plano Dalet, de uma forma muito clara, tinha a intenção de proteger as fronteiras do Estado de Israel quando fosse criado. O Plano Dalet acontece ali antes de maio de 1948. Depois de várias operações defensivas, então os judeus já estavam promovendo operações defensivas contra os ataques dos árabes, e o Plano Dalet foi um dos primeiros planos ofensivos, e com uma intenção muito clara, defender as vilas de fronteira do Estado de Israel e, se necessário, ir até o que seria o território palestino para garantir a segurança das vilas judias, das populações judaicas, e, se fosse necessário, neutralizar algumas vilas que oferecessem perigo, como por exemplo Al-Kabre, eles faziam. E mais do que isso, o Plano Dalet também deixa claro que, se não acontecesse esse tipo de resistência, eles vissem que determinadas vilas ou cidades apoiavam os judeus, ou então que cruzassem os braços, que não estivessem atacando os judeus, como aconteceu em Al-Kabre e em várias outras vilas, eles iam deixar eles ali. E mais do que isso, não é à toa que ainda hoje 1/5 da população de Israel é árabe. Agora tentem ver quantos judeus existem nos outros estados da região, quantos estados árabes ou quantos estados muçulmanos convivem de uma forma tranquila com os judeus. Os senhores não vão encontrar muitos. Aliás, eu acho que se houver um ou dois. Então, o Plano Dalet não tem nada esse negócio de eu não quero nem saber a sua intenção, sair daqui, como o palhaço do Pirula disse. O Plano Dalet era estratégico, era militar, estava dentro de um contexto de guerra civil e depois de guerra regular contra a Liga Árabe, que atacou Israel. O Plano Dalet segue uma série de ofensivas dos árabes. Essas ofensivas árabes foram contrabalanceadas por outras operações defensivas dos judeus, e o Plano Dalet foi uma das primeiras operações ofensivas. Depois ele joga que o Plano Dalet simplesmente expulsou 250 mil árabes que não estavam fazendo nada, que eram inocentes. Calcula-se que mais de 250 mil árabes tenham sido expulsos ou fugiram da região da Palestina naquela época. Isso daí é mentira. Muitos árabes fugiram antes do Plano Dalet, sabendo que uma reação dos judeus podiam prender eles, porque eles estavam sim maltratando, queimando sinagogas, queimando hospitais judeus. Então muitos desses imigrantes, dessas pessoas que fugiram de Israel, eram pessoas que estavam lutando contra os judeus. Então simplesmente dizer que os judeus expulsaram 250 mil árabes porque queriam limpeza étnica é coisa de vagabundo, ok? E também não leva em consideração que, da mesma forma que árabes estavam fugindo da região de Israel porque estavam lutando contra os judeus, também uma série de judeus estavam migrando para Israel de perseguições que estavam sofrendo em países da região. Então esse daí é o 5º erro cometido pelo Pirula por uma total ignorância sobre o processo de partilha da Palestina. Então chegamos à última parte do vídeo, em que eu vou apresentar os 3 erros mais graves que o Pirula diz. Em 2013, vazou a notícia de que médicos israelenses estavam dando anticoncepcional forçado para judias negras refugiadas da Etiópia. Isso pegou tão mal, mas tão mal, que obrigou o ministro da saúde, sei lá, ou quem quer que seja lá de Israel, a falar: não, olha, na verdade a gente não vai mais forçar, tá? A gente vai só sugerir fortemente que elas tomem anticoncepcional e não tenham mais filhos. Então não teria por que a gente destacar só o ódio xenofóbico israelense, ou tentativas de limpeza étnica de Israel. Mas por isso que hipocrisia
hipocrisia é uma palavra fraca para definir o que está acontecendo e está se formando entre uma parte da população lá de Israel e que está sendo fomentada principalmente por esse partido de direita conservador que está no poder lá em Israel. Pirula acusa Israel de ser um Estado nazista, de um Estado que promove políticas nazistas. Ele diz que Israel promove genocídio e limpeza étnica, e ele diz que Israel ele estava forçando em mulheres negras etíopes anticoncepcionais. Então vamos falar a verdade aqui. Israel é um dos únicos países multiculturais e multirreligiosos do Oriente Médio. 25% das pessoas de Israel não são judias, ou seja, de cada 4 pessoas em Israel, uma não é judia. Mais do que isso, uma em cada 5 pessoas de Israel é árabe, ou seja, se houvesse essa iniciativa de limpeza étnica, 20% da população de Israel não seria árabe. Muito pelo contrário, os árabes que ficaram em Israel sempre lutaram por Israel desde a época da independência. Mais do que isso, os outros 4% que não são árabes e não são judeus, ou são negros, ou são africanos, ou são orientais, ou seja, é um país multicultural. É o único país do Oriente Médio que respeita, por exemplo, os homossexuais, em que não se mata homossexual, então que não tem uma lei para proibir os homossexuais. Um dos únicos países, não significa que é o único. Então isso daí já mata 2 falácias que ele promove, que é de um Israel nazista e um Estado de Israel que promove limpeza étnica. Tem outra coisa que é necessário falar, que é o seguinte: procurem na internet, eu vou colocar o link nesse vídeo, as operações Salomão de 1991, Operação Moisés e Operação Josué de 1984 e 1985. O que foram essas 3 operações? As operações Salomão, Josué e Moisés. Foram operações de retirada da África de populações judias negras em situações de perseguição no Sudão e na Etiópia, que tem uma grande população judaica, e retirada dali para o Estado de Israel. Olha só, se os israelenses estivessem tão querendo tanto se livrar dos etíopes negros, porque eles pegaram 30 mil etíopes negros e levaram para Israel, ou seja, é papo furado do Pirula, ok? Essas operações para explodir a cabeça do Pirula, 2 dessas operações foram promovidas pelo partido que ele acusa de nazismo, de limpeza étnica, dessa vagabundagem que antissemita acusa Israel, que é o Likud. Ele fala que o Likud é um partido que promove limpeza étnica, que é extremamente agressivo com minorias. Não, foi 2 dessas operações foi o Likud que promoveu, inclusive com a ajuda dos Estados Unidos, que parece que também o Pirula detesta. Então isso tudo já desbarata as acusações dele. Em relação a Israel forçar anticoncepcionais para judias etíopes, é outra mentira. Ele foi confundido, de propósito ou não, por uma reportagem que saiu num jornal chamado Haaretz, e que esse jornal inicialmente falava que oficiais do governo de Israel admitiram que eles forçavam esse anticoncepcional em judias etíopes negras. Só que, posteriormente, eles tiveram que se retratar, porque o Estado de Israel nunca reconheceu isso, até mesmo porque não tem clima para fazer isso em Israel. Como eu disse, Israel é um país democrático. Israel, ele não tem clima para o médico forçar em mulheres anticoncepcionais. É muito parecido com o que a gente pode ver aqui no Brasil, ou seja, é papo furado, ok? É só papo furado. Outra coisa que ele fala é que o Estado de Israel só recomendou que os médicos recomendassem fortemente o Depo-Provera para judias negras. É outra mentira deslavada que o socialista do Pirula acusa Israel. Então eu vou colocar os links mostrando que não teve nenhuma iniciativa de Israel de promover limpeza étnica, de forçar anticoncepcional em judias negras. Teve um mal-entendido. Esse mal-entendido foi
causado por mídias de esquerda para fazer realmente uma campanha sensacionalista contra Israel. Mas o que acontece é que, inclusive, uma pesquisa da USAID, que é uma organização norte-americana que promove o desenvolvimento em países pobres, fez uma pesquisa na África e descobriu que um dos medicamentos, um dos anticoncepcionais mais procurados pelas mulheres negras na África era esse tipo, como o Depo-Provera, porque é injetável, ele não ele dura 3 meses, e a África, todo mundo sabe que é muito opressiva com as mulheres. Então as mulheres não têm essa liberdade de chegar no homem e falar: eu não quero ter filho, então vou estar tomando aqui um remédio na sua frente todos os dias. Então é o remédio da preferência da mulher africana, esses remédios, esses anticoncepcionais injetáveis, e que duram 3, 4 meses. Então eu vou parar por aqui. Eu acho que deu para desbaratar todos os argumentos do Pirula. Acho que deu também para provar que o Pirula não é nada mais do que um desses estudantes burros que são dogmatizados por professores de história e que cresceram. É só assistir o vídeo dele para ver que é uma série de preconceitos socialistas, é só burrice. E eu vou terminar o vídeo aqui. Então esses foram os 20 tons de ignorância do Pirula, e eu reservei mais 5 argumentos, melhor, mais 4 argumentos, para caso tenha algum tipo de resposta, eu vou falar mais esses 4 argumentos que mostrariam que ele não é só burro de uma forma de história, ele não só confunde os fatos ou mente os fatos, ele também é politicamente burro, ok? Então eu fecho o vídeo por aqui, muito obrigado e até os próximos vídeos.